Olá, sou Clodoaldo Amorim, advogado, atirador esportivo nível 3, instrutor credenciado no Exército e na Polícia Federal. Ultimamente ando vendo alguns vídeos junto às redes sociais em que pessoas estão dizendo acerca da atividade dos CACs algo que está distorcido com relação ao que dispõe a legislação pertinente. Por primeiro, eu gostaria de esclarecer alguns princípios, começando pelo princípio da legalidade penal, instituído no artigo 1º do Código Penal, que assim dispõe: não há crime sem lei anterior que o defina e não apenas sem prévia cominação legal. O que significa dizer isso? Significa dizer que nós, os particulares, podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Ou seja, se a lei não nos proíbe, essa conduta não é tipificada como sendo um ato ilícito. Já a administração pública deve obedecer ao princípio da legalidade, ou seja, só pode fazer a administração pública tudo aquilo que a lei determina. E isso está esculpido no artigo 37 da Constituição Federal, onde lá dispõe que a administração pública deve obedecer a tais princípios, ou seja, o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, continualidade, dentre outros. A Lei 10.826 de 2003, seu artigo 9º, dispõe o seguinte: eu vou fazer a leitura do artigo para que nada escape acerca do que realmente dispõe a legislação. Então vamos lá. O artigo 9º diz que compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil, e ao Comando do Exército, nos termos do regulamento desta lei, o registro e a concessão do porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores. Já o decreto 5.123 de 2004, que regulamenta essa lei, ou seja, regulamenta a lei 10.826 de 2003, com relação à atividade dos CACs, no seu artigo 30, dispõe o seguinte: as agremiações esportivas e as empresas de instrução de tiro, os colecionadores, atiradores e caçadores serão registrados no Comando do Exército. Já o parágrafo 1º dispõe que as armas pertencentes a entidades nacionais no CAPT e seus integrantes terão autorização para porte de trânsito, guia de tráfego, a ser expedida pelo Comando do Exército. O artigo 32 dispõe que o porte de trânsito das armas de fogo de colecionadores e caçadores será expedida pelo Comando do Exército. Veja, são duas coisas distintas. Uma é o porte de trânsito e a outra é a guia de tráfego. Porte de trânsito nada mais é do que o direito dos CACs de trafegarem com suas armas de fogo. Quais armas? Todas aquelas existentes em seu acervo. E a guia de tráfego nada mais é do que o instrumento físico onde se materializa o direito do porte de trânsito. Ou seja, na guia de tráfego, em tese, deve estar escrito porte de trânsito. Contudo, erroneamente, por alguns tempos, o Exército vinha descrevendo na guia de tráfego que não vale como porte de arma, válida para transporte de armas separada de sua munição. Nesse sentido, descumpriu o Exército com o princípio da legalidade, ou seja, se a lei determina que os CACs têm o direito de porte de trânsito, é isso que deve estar contido na guia de tráfego. Contudo, verificou o Exército que erroneamente estava constando esses dizeres na guia de tráfego, passou agora a editar as novas guias de tráfego, onde consta no documento que documento comprobatório de porte de trânsito. Então, assim sendo, fica sanada a dúvida acerca do que efetivamente deve estar contido nas guias de tráfego, ou seja, porte de trânsito, pois assim determina a lei. O parágrafo único do artigo 32 do decreto 5.123 de 2004 dispõe que os colecionadores e caçadores transportarão suas armas desmuniciadas. Veja,
os colecionadores e caçadores transportarão suas armas desmuniciadas. A lei, ela excluiu a necessidade dos atiradores de que trafeguem com as suas armas de forma desmuniciada. Ela não descreve isso, ela descreve que os colecionadores e caçadores transportarão suas armas desmuniciadas. Assim sendo, pode tranquilamente o atirador desportivo trafegar com as suas armas de forma municiada, porque a legislação não dispõe ao contrário. Assim sendo, voltando no que diz respeito ao princípio da legalidade penal, lembrando que não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Ou seja, a legislação não está proibindo, ela não está impondo a condição do atirador desportivo de trafegar com as armas do seu acervo de forma desmuniciada. Contudo, vem ocorrendo que alguns atiradores desportivos que estão trafegando suas armas de forma municiada acabam sendo presos por agentes públicos e, a nível de Tribunal de Justiça, acabam sendo absolvidos, inclusive com base nesse dispositivo legal, ou seja, de que o atirador desportivo, ele não está obrigado a trafegar com as suas armas de forma desmuniciada. Ainda no tocante à guia de tráfego, a portaria 51 do COLOG, em seu artigo 43, dispõe que a circulação de produtos controlados em território nacional deve estar acompanhada da respectiva autorização denominada Guia de Tráfego, GT. Parágrafo único. A GT, para atiradores esportivos e caçadores, terá o mesmo prazo de validade de CR e terá abrangência nacional. Veja que a lei determina que o único documento obrigatório é a guia de tráfego, para que possa o atirador desportivo e o caçador trafegar com as armas de fogo do seu acervo. Nessa guia de tráfego, ela traz em seu corpo todas as descrições necessárias para a identificação daquela arma, ou seja, ela traz o número do CR, ela traz o número da arma, enfim, toda a especificação da arma, bem como o prazo de validade do CR. Então, esse é o documento obrigatório, ou seja, a guia de tráfego. Por fim, a portaria 28 do COLOG, em seu artigo 135A, instituiu que fica autorizado o transporte de uma arma de porte do acervo de tiro desportivo municiada nos deslocamentos do local de guarda do seu acervo para os locais de competição e ou treinamento. Veja, acerca dessa portaria, muitos questionam a sua eficácia, ou seja, se ela é válida ou se ela não é válida. Claro que ela é válida, aliás, não haveria nem a necessidade da portaria 28, porque a legislação específica, ou seja, que trata com relação às atividades dos CACs, não proíbe que o atirador desportivo trafegue com as suas armas de forma desmuniciada. Lembrando que, por força do artigo 32, tão somente os caçadores e colecionadores estão obrigados a trafegarem com as suas armas de forma desmuniciada. Assim sendo, deve a administração pública, conforme antes dito, respeitar tais princípios, ou seja, o princípio da legalidade. Assim sendo, deve o Exército retirar das guias de tráfego do atirador desportivo o dizer de que deve trafegar com a sua arma de forma desmuniciada. E as guias que constam tais dizeres, e o atirador desportivo pretende que seja retirado esses dizeres de sua guia, mais uma vez dizendo, respeitando a lei, deve, por petição, requerer ao comando do Exército para que seja retirado da sua guia esses dizeres, ou seja, que o atirador desportivo trafegue com as suas armas de forma desmuniciada. E caso o Exército negue, por via administrativa, que se faça a correção nas guias dos atiradores desportivos, deve o mesmo, mediante a negativa e no prazo de 120 dias, impetrar um mandado de segurança para que se consiga fazer as alterações nas guias. Voltando um pouco nas questões
em que alguns CACs foram presos por estarem portando as suas armas do acervo de atirador de forma municiada, com relação a isso, essa prisão, conforme dito, ela é indevida, porque a lei não proíbe que o atirador esportivo trafegue com as suas armas de forma desmuniciada. Se ela não proíbe, então eu posso sim trafegar com essa arma de forma municiada. Mas em uma abordagem policial e em uma apresentação ao delegado de polícia, que é a autoridade policial, que está ratificando a voz de prisão para os agentes, data máxima vênia, estão errados, uma vez que, lembrando, a lei não proíbe essa atividade, ou seja, de que o atirador desportivo trafegue com as suas armas de forma desmuniciada. Ela diz somente que os colecionadores e os atiradores devem trafegar com as suas armas de forma desmuniciada. Como eu disse antes, os tribunais têm decidido que o ato é atípico, que não há crime nesse caso, porque a lei não determina que o atirador esportivo tenha que trafegar com as suas armas de forma desmuniciada. Uma vez isso ocorrendo, ou seja, sendo absolvido, na verdade, do meu ponto de vista, não deve nem haver a prisão, porque a administração pública, através dos seus agentes, tem o dever de saber com relação com aquilo que dispõe a lei. Então, se a lei está prescrevendo que tão somente colecionador e caçador deve trafegar com a sua arma de forma desmuniciada, em contrapartida, ela isentou o atirador dessa condição. A minha orientação para os CACs que deparam com essa situação é que, uma vez sendo sido preso, do meu ponto de vista, a prisão é ilegal, deve o CAC, posteriormente, ajuizar uma ação em face da administração pública, no caso, em face do Estado, para que faça uma reparação com relação ao dano moral sofrido por essa pessoa, uma vez em que essa prisão ela é ilegítima. Bom, com tais considerações, espero ter contribuído e, na condição de CAC que também sou, estou aqui na esperança de que, muito em breve, possamos ter o direito ao porte de arma de fogo.